Donald Trump acaba de encerrar uma entrevista coletiva bastante conturbada com o presidente argentino, Javier Milei. Durante o encontro, Trump anunciou que os Estados Unidos concederão um pacote de ajuda financeira de 20 bilhões de dólares à Argentina, após o que classificou como uma série de erros administrativos cometidos por Milei. A seguir, veja o que ocorreu nessa coletiva marcada por tensão e confusão. Em determinado momento, Trump começou a se descontrolar, choramingando e elevando o tom de voz contra os jornalistas. Ele olhou para um repórter da ABC e afirmou: "Vocês são fake news. Stephanopoulos, Stopagos, tanto faz. Não vamos responder às suas perguntas. Vocês nos feriram." A cena causou constrangimento geral. Durante esse trecho, ele ironizou os profissionais da emissora chamando-os de notícias falsas da ABC e completou com um comentário sarcástico: "Antes de mais nada, parabéns." Ao ser novamente questionado, ele repetiu: "Respondam às perguntas da ABC Fake News. Depois do que fizeram com Stephanopoulos e com o vice-presidente dos Estados Unidos, eu não aceitarei perguntas da ABC Fake News." Em seguida, direcionou-se a outro repórter: "Brian, prossiga." O repórter respondeu: "Sim, senhor. Antes de mais nada, parabéns." Trump continuou então a atacar George Stephanopoulos, referindo-se à polêmica aparição de J.D. Vance no fim de semana, quando o senador teve uma reação considerada exagerada durante uma entrevista. Trump comentou: ele é desleixado." Enquanto tudo isso acontecia, a coletiva tinha como objetivo discutir um resgate financeiro para a Argentina, mesmo com 20 milhões de norte-americanos perdendo seus planos de saúde. Trump, no entanto, insistia em ressaltar o repasse de 20 bilhões de dólares para o país sul-americano, algo que gerou questionamentos sobre as prioridades do governo. Durante outro momento, ele mencionou: "O J.D. teve uma entrevista muito amigável com George Slepadopoulos, que foi gentil o bastante para me pagar 16 milhões de dólares. Da última vez que estivemos juntos, ele precisou me pagar 16 milhões, o que foi ótimo, valeu a pena. Valeu a pena ter alguém mentindo. Se você recebe 16 milhões, está tudo bem." Trump seguiu afirmando que J.D. havia enfrentado um entrevistador muito desagradável e completou: "Não podemos permitir que isso aconteça. É totalmente inadequado interromper um vice-presidente dos Estados Unidos, um homem muito respeitado, no meio de uma fala." Acho que essa foi a única forma que ele encontrou de tentar vencer uma discussão. Foi completamente impróprio e quero deixar isso claro. Em seguida, Trump declarou que os democratas estariam sendo massacrados pela paralisação do governo. Ele disse: "Estamos atacando todos os programas democratas, não os republicanos. Estamos encerrando qualquer programa que agrade a um democrata. Estamos acabando com esses programas do governo." Jornalistas reagiram com perplexidade. "Do que exatamente você está falando? Está se referindo, por exemplo, ao pessoal do CDC, que ajuda a conter surtos de massampo, cachumba e rubárola? Porque há esse tipo de profissional que vem sendo demitido?" Trump então tentou justificar sua fala. "Posso colocar isso de forma simples. Os democratas estão sendo prejudicados com a paralisação porque estamos encerrando programas que pertencem aos democratas, programas com os quais sempre fomos contra. Muitos deles jamais retornarão e agora conseguimos eliminar iniciativas que antes não podíamos tocar. Estamos encerrando projetos que nunca deveríamos ter permitido e que agora finalmente conseguimos eliminar." Mesmo após essa explicação, Trump acrescentou que a Argentina precisava de um socorro financeiro urgente, caso contrário entraria em colapso econômico, motivo pelo qual os Estados Unidos, segundo ele, decidiram conceder os 20 bilhões de dólares. Após isso, ele se retirou da coletiva. Ainda assim, afirmou que Javier Milei estaria à beira de um milagre econômico e que ele próprio acreditava que a Argentina viverá um grande avanço. Trump declarou: "Ele está muito próximo de um enorme sucesso econômico. Sei que Scott Bessent está ajudando bastante e o nosso grande Scott está fazendo um ótimo trabalho, com opiniões muito firmes sobre isso." Apesar das palavras otimistas, o clima foi de desastre. Durante a coletiva, o mercado financeiro argentino começou a despencar em tempo real, registrando uma queda superior a 2%. Mesmo assim, Trump continuou seu discurso dizendo que estava eliminando permanentemente programas democratas e enfatizando: "Não vamos encerrar os programas republicanos." Em suas palavras: "Agora estamos encerrando esses programas e não vamos permitir que retornem. Os democratas estão sendo derrotados. Na sexta-feira, divulgaremos uma lista encerrando alguns dos programas mais socialistas e semicomunistas existentes. Provavelmente não são totalmente comunistas, estamos guardando isso para Nova York, mas vamos eliminar os programas semicomunistas." Donald Trump afirmou que não está encerrando programas republicanos porque acredita que esses funcionam adequadamente. Por isso, segundo ele, os democratas estariam sendo massacrados.
Em seguida, fez um comentário inusitado sobre o governador da Califórnia, Gavin Newsom, demonstrando um certo tom de rivalidade. Trump declarou: "Eu salvei a Califórnia. Sabe, precisei abrir uma válvula e isso apagou o fogo." Ele continuou: "O governador Newsom se recusou a abrir a válvula mágica que havia no noroeste e esse era o problema. Então, eu apaguei os incêndios." As declarações foram vistas como exageradas e sem fundamento. O discurso soou confuso e fora de contexto, gerando reações de estranhamento entre os presentes. Muitos se perguntaram: o que exatamente estamos ouvindo aqui? Nesse trecho da coletiva, Trump comparou a situação com grandes eventos esportivos. Ele afirmou: "Poderia dizer o mesmo sobre a Copa do Mundo, ou até sobre as Olimpíadas, porque realizamos eventos em locais diferentes. A sede é em Los Angeles. Se eu achasse que Los Angeles não estivesse adequadamente preparada, eu transferiria para outro lugar se fosse necessário. Provavelmente precisaria de outra autorização, mas faríamos isso." Logo depois, ele acrescentou: "Gavin Newsom precisa se recompor, porque se nós não tivéssemos agido logo no início do meu governo com uma força muito intensa e determinada, eles teriam perdido Los Angeles. Agora já perderam 25 mil casas em incêndios. A cidade ficou com uma enorme cicatriz no centro urbano e isso nunca deveria ter acontecido. Eles deveriam ter deixado a água fluir a partir do noroeste Pacífico. Tudo o que precisavam fazer era abrir as válvulas, mas ele não quis fazer isso. Disse que era por motivos ambientais. Eu não acredito nisso, mas por algum motivo ele se recusou. No fim, perderam 25 mil casas. Não havia água nas bombas de incêndio, nem nos sistemas de sprinklers dos prédios. Trump afirmou ainda que, caso as medidas tivessem sido tomadas, o prejuízo teria sido muito menor. Você poderia não ter perdido nem 2 casas. Se ele não agir, teremos que ser muito duros com ele. Fez um péssimo trabalho, entende? Só para concluir." Em seguida, declarou: "Quando entramos, fizemos um trabalho extraordinário. Agimos com muita força e foi o fim do problema. Apagamos. Controlamos aquele incêndio, que representava uma verdadeira convulsão e era uma situação muito perigosa. Fomos lá e fizemos um excelente trabalho." Ele citou ainda o depoimento de um responsável pelo setor. O chefe disse: "Nós não teríamos conseguido fazer isso sem o presidente Trump e sem a intervenção do governo federal." Trump retoma o seu discurso: "E sabem de uma coisa? Los Angeles estava prestes a ser tomada se eu não tivesse impedido isso. Eu apaguei os incêndios abrindo a válvula e evitei que a cidade fosse dominada. Fui eu quem fez isso." As declarações chamaram a atenção pela forma exaltada. Em outro momento, Trump afirmou que, semanas depois, ouviram de autoridades locais. "Poderíamos ter feito isso, mas ele sabe que não conseguiu. A cidade seria tomada se eu não tivesse entrado." E acrescentou: "É preciso lembrar que Los Angeles teria sido completamente perdida." E temos isso. O chefe repetiu essa afirmação várias vezes, mas era exatamente assim que as coisas estavam acontecendo. Foi difícil. Foi desagradável. Se nos deparássemos com uma situação assim, sim, seríamos obrigados a intervir. Boston precisa se recompor. É só o que posso dizer. Podem seguir. Mais uma pergunta. O que você está dizendo? Quer dizer, do que você está falando? A pessoa está recebendo 18 trilhões de dólares. Ele está abrindo válvulas mágicas que, segundo ele, estariam apagando incêndios? Na fala, chegou a ser classificado como alguém completamente desequilibrado. Pediu para que parassem de tratar esse indivíduo, chamado por ele de idiota e lixo, como se fosse uma pessoa normal. Disse que não se deve dar nenhum respeito a ele. Perguntou: que comportamento é esse? Sério, que atitude ridícula é essa? Nesse trecho, ele também minimizou a dificuldade econômica, afirmando que: "Mas as compras estão em falta, pessoal." E em seguida negou: Não estão. Do que você está falando?" Ele lembrou ainda que o país teve uma inflação histórica no último governo e, ao mesmo tempo, afirmou que, agora, os preços dos alimentos estariam baixos. Indagou se as pessoas estariam se conformando com isso. Ao comentar sobre Javier Milei, afirmou que, se ele não vencer, os Estados Unidos não vão mais ajudar a Argentina. "Se você não escolher o candidato que eu quero, o fantoche do MAGA que estaria levando a Argentina à falência, do mesmo jeito que, segundo ele, eu estaria levando os Estados Unidos à falência, então não vamos mais apoiar a Argentina."
Essa linha de fala sugere que a ajuda condicionaria o apoio a escolhas políticas, o que pode explicar por que os mercados na Argentina reagiram mal a essa percepção de interferência. Em outra passagem, ele comentou que acha que as ações seriam movidas por interesses eleitorais e concluiu que, se o candidato vencer, o SU o apoiarão. Se não vencer, o apoio será retirado. Enquanto se gabava sobre o auxílio à Argentina, ele também atacou a Espanha. Segundo ele, a Espanha é a economia que mais cresce na Europa atualmente, e isso seria parte do motivo de sua ira. Países, estados e pessoas que vão bem são exatamente o que eu detesto. Ele qualificou-se como alguém que teria fracassado repetidamente no mundo dos negócios, levando empresas à falência, e disse que essa paralisação do governo atual evidencia como ele agiu de forma semelhante. Entendem por que eu quebrei a maior parte das coisas que toquei? Eu tenho o oposto do toque de Midas. Em outro segmento, houve uma troca sobre a OTAN. Na semana passada, o senhor sugeriu que a OTAN considerasse expulsar a Espanha. Foi ouvido um questionamento. O senhor apoiaria isso? Ele insistiu que estava muito descontente com a Espanha por não ter elevado seu gasto para 5% do PIB, como outros países da aliança, e disse que o país estaria se dando bem às custas dos demais. Alegou que, mesmo que se dissesse que não iria protegê-los, a Espanha estaria praticamente protegida pela sua posição geográfica, o que o deixava ainda mais dessatisfeito com o comportamento espanhol na OTAN. Chegou a sinalizar que cogitaria punições comerciais com tarifas em retaliação. Depois houve uma interação considerada estranha entre ele e Regath. Nesse trecho, ele relatou que o país teve a oportunidade de participar de uma viagem histórica pela paz no Oriente Médio, algo que a geração de veteranos não esperava ver, e que por isso seria natural que a imprensa do Pentágono e demais veículos desse crédito ao presidente por contribuir para esse tipo de acordo. Em vez disso, afirmou, a cobertura se concentrou em discutir regras de acesso à sede do Pentágono, a ideia de que jornalistas deveriam usar um distintivo para circular, em vez da liberdade interior de circular quase livremente pelas instalações. Segundo ele, isso gerou frustração. A imprensa corporativa, em vez de enaltecer o feito, teria preferido criticar ou minimizar o alcance da paz, tratando-a como um cessar-fogo temporário. Por fim, no trecho citado, ele questionou o otimismo da imprensa sobre a paz no Oriente Médio, lembrando que, no momento, haveria apenas um cessar-fogo temporário e não necessariamente uma solução definitiva. Donald Trump afirmou que trouxe de volta 20 reféns, o que, segundo ele, é algo positivo. Um cessar-fogo também foi referido como algo benéfico. Reaver os reféns é apresentado como um resultado favorável. Em contraste, foi dito que Joe Biden teria devolvido 140 reféns. O texto menciona que 83% dos reféns liberados ocorreram durante a gestão do ex-presidente Biden. Trump não pediu um prêmio do tipo Nobel da Paz por isso. Segundo a narrativa, quem conhece a história da região sabe que já houve vários acordos de cessar-fogo que começaram e logo foram interrompidos. É um cenário delicado. Trump ressaltou que ele não tratou da solução de 2 estados, ou não concorda com ela, e observou que nem o Hamas nem Israel assinaram formalmente o que vem sendo chamado de Acordo de Cessar-Fogo ou Acordo de Paz. Em sua fala, argumentou que o Hamas afirmou não estar se desarmando, enquanto Israel teria manifestado a intenção de atacar túneis do grupo. Nesse trecho, ele questionou o que constituiria um acordo se as partes não assinassem. Perguntou o que estaria deixando passar batido nessa interpretação. No nível mais básico, portanto, Israel e Hamas não seriam signatários. Ainda assim, Trump declarou que conversou com Hamas e que, segundo suas palavras, o grupo teria respondido: "Sim, senhor, vamos nos desarmar." Segundo ele, a confiança repousava nessa promessa. Em seguida, afirmou que caso não houvesse desarmamento voluntário, haveria desarmamento forçado, possivelmente rápido e violento. Em síntese, ele transmitiu que recebeu garantias de desarmamento do Hamas e que, se não cumprissem, seriam desarmados pelas forças competentes. Um repórter então perguntou como beneficiaria os Estados Unidos doar 20 bilhões de dólares à Argentina. Trump respondeu que estaria ajudando uma grande filosofia. Mas a fala foi interpretada por opositores como apoio a um candidato alinhado ao movimento MAGA, descrito por eles como um fantoche que levaria a Argentina à falência, da mesma forma que, segundo a crítica, Trump teria levado os Estados Unidos à falência. Houve acusação de que a ajuda servia também a interesses de investidores ricos, por exemplo, em minas de lítio na Argentina,
e que o socorro financeiro poderia favorecer bilionários próximos ao governo. Nesse ponto, a coletiva abordou a relação entre apoio financeiro e interesses comerciais. Questionou-se qual seria o benefício concreto para o ZEUA ajudar a Argentina dessa maneira, além do objetivo declarado de promover uma filosofia e de incentivar no continente exemplos de países com governos estáveis e comércio justo. Trump afirmou que se a Argentina se recuperasse, outros países sul-americanos poderiam seguir o exemplo, e declarou que já notava avanços em alguns países que 2 anos antes não seriam tidos como democracias ou economias com comércio equilibrado. Em outro trecho, comentou-se que o teleprompter teria sido desligado durante sua participação nas Nações Unidas, tornando impossível a leitura do discurso preparado. Segundo ele, o aparelho foi desativado de propósito e o operador não teria sido autorizado a entrar na cabine. Ainda assim, Trump afirmou que falou sem o teleprompter e que o discurso foi bem recebido diante de líderes de 158 países. Depois, ele fez comentários sobre cidade-sede de grandes eventos esportivos e ameaçou medidas contra locais que, segundo ele, não estariam funcionando corretamente. Ele mencionou Boston no contexto de partidas da Copa do Mundo, questionando se a cidade estaria preparada e sugerindo de maneira enfática que os jogos poderiam ser transferidos para outras cidades se a organização local não colaborasse. Em tom direto, disse que ama o povo de Boston, mas criticou líderes locais. Qualificou a prefeita como pertencente à esquerda radical e teorizou que certas áreas da cidade estariam sendo controladas por grupos indesejáveis. Afiançou que bastaria um telefonema para que ele resolvesse a situação e recuperasse os eventos. Em diversos momentos, o tom do discurso alternou entre defesa de ações em política externa e críticas a outros países, além de autodefesa sobre incidentes de protocolo e cobertura da imprensa. Em linhas gerais, a fala mistura afirmações sobre negociações com grupos armados, justificativas para ajuda externa e críticas a adversários políticos. O texto mostra como figuras políticas podem moldar narrativas complexas, misturando fatos, interpretações e autopromoção, gerando confusão sobre intenções e consequências reais. Quando líderes se posicionam de forma enfática, cada palavra tem o potencial de influenciar a opinião pública, decisões econômicas e políticas internacionais. A comparação entre ações de diferentes presidentes evidencia como narrativas podem ser construídas para destacar feitos próprios e minimizar críticas, mesmo em assuntos delicados como cessar-fogo, resgate de reféns e crises econômicas. A reflexão aqui é sobre como é essencial avaliar informações criticamente, distinguir entre declarações retóricas e fatos concretos, e compreender os impactos reais das decisões políticas, sem se deixar levar apenas pelo espetáculo verbal ou pela autopromoção de figuras públicas. A percepção de sucesso ou fracasso pode mudar, dependendo de quem está interpretando os acontecimentos e de quais dados se escolhem destacar. A história reforça a importância de olhar além das declarações superficiais e da retórica política. Políticos podem usar discursos inflamados, autopromoção e comparações estratégicas para moldar a percepção pública. Mas os efeitos reais de suas ações dependem de contextos complexos e decisões técnicas que nem sempre são evidentes. É fundamental que cidadãos, jornalistas e observadores críticos aprendam a questionar informações, buscar múltiplas fontes e analisar consequências concretas de políticas internas e externas. Além disso, a gestão de crises, como incêndios, falências, resgates e negociações internacionais, exige discernimento, planejamento e cooperação, não apenas afirmações públicas. A lição central é que liderança efetiva não se mede só por declarações ou autopromoção, mas pelo impacto tangível e sustentável das ações tomadas, e pelo equilíbrio entre ética, responsabilidade e resultados. Agora me diz, você acredita que os resgates e ações de Trump citados realmente beneficiaram os Estados Unidos ou foram mais estratégicos politicamente? Qual ação de Trump descrita no texto você acredita que teve mais impacto real? E por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todas as próximas análises de acontecimentos políticos impactantes.